Então vamos lá. Alguém quer fazer a prece inicial? Um de cada vez? Débora, com esse sorriso lindo. Ai, não, eu não estou apta para isso ainda, de jeito nenhum. Tá, sim, de Olha aqui, coração. eu fazendo o evangelho no lar, eu fico caçando as aberturas para eu fazer, entendeu? Não, mas Então, eu eu ainda. quer Não, é não, tentar de coração, porque o ano que vem vai ter listinha. Vocês vão ter que ainda fazer. não, ainda não, ainda não, Ainda ainda não? não. Alguém, a Ainda não. Vani, André, Eu posso fazer, pode fazer? Obrigada, Vamos Vani. lá. imagina. Não tem que ter vergonha. Com o tempo, É, quanto mais você fizer, mais você vai pegando prática, É eu tenho. verdade. Então né? vamos envolver a nossa irmã Veni nessa noite de amor, de estudos, a todos que estamos aqui presentes, e que nesse momento possamos nos concentrar em Jesus e direcionar as nossas preces ao nosso Mestre. Possamos envolver a todos com muito amor e alegria. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então acalmando os nossos corações e as nossas mentes, nos unindo nessa corrente de amor, de paz, que possamos receber todos esses ensinamentos dessa noite, possamos compreender melhor todos os momentos que passamos, que possamos distribuir a todos que necessitam, possamos fazer preces a todos que estão necessitando, que passando por todas essas situações de guerra, de conflitos. Pedimos também por todos aqueles que têm dificuldade em praticar o perdão e que possamos assim, através desse nosso ensinamento dessa noite, levar no nosso dia a dia para que possamos ter dias melhores e que possamos receber toda essa energia, nos concentrando cada vez mais, e que todos que nos acompanham possam se unir nessa corrente mais essa noite. Agradecemos essa oportunidade ao nosso Pai, Jesus, aos nossos amigos mentores. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Jesus. Eu vou compartilhar aqui a harmonização de hoje, tá bom? Eu sei que vocês estão com muita vontade. Alguém quer ler? Vamos lá, vamos compartilhar. Posso ler? Oi? Eu posso ler? Você quer ler? Uhum. Então vamos lá. Você tá conseguindo ver? Sim. Ah, oração, palavra de vida eterna, Emmanuel, oração e cooperação. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. Jesus. Se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos destemperamos em amargura. Proclamamos haver hipotecado todas as forças de espírito à confiança na providência divina e gritamos ao mesmo tempo que as tribulações ficaram maiores. Dizemos-nos fiéis a Deus e afirmamos-nos esquecidos. Convém observar, porém, que a provação não nos alcança de maneira exclusiva. As nossas dificuldades são as dificuldades de nosso grupo. Familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Se para nós que nos asseveramos
alicerçados em conhecimento superior, as mortificações do caminho assumem a feição de suplícios lentos. E não serão elas para aqueles de nossos entes queridos, ainda inseguros da própria formação espiritual? Compreendemos que, na extinção de nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção ao Senhor. É natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Enquanto os lances embaraçosos somos, de fato, a pessoa indicada à paciência e à tolerância ao entendimento e ao serviço, com semelhante raciocínio, reconhecemos que a pior atitude em qualquer adversidade será sempre aquela da dúvida ou da inquietação que venhamos a demonstrar. Em supondo que a solução do alto demora a caminho, depois de havermos rogado o favor da infinita bondade, recordemos que a hora de crise é o tempo de luta. É também a ocasião para os melhores testemunhos de fé, e que se exigirmos o amparo do Senhor, em nosso benefício, é perfeitamente justo que o Senhor nos solicite algum amparo, em favor dos que se afligem junto a nós. Emmanuel. É o P aqui, compartimento. O que você achou, Vivi, do texto? Pelo que eu entendi, me parece que aquele que roga, que reza, e não tem a sua resposta de imediato atendida, a pessoa tende a maldizer isso. Ah, não foi atendido, e fica triste, desgostoso. E o que a palavra diz é que Deus sempre olhará por nós, mas Ele também pede que a gente também seja grato, que a gente observe, e muitas vezes nas aflições que passamos, né, que Ele diz ali no trecho, é onde nascem os melhores momentos de fé, né, de crenças, de uma boa nova. Acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Exatamente Eu isso. acho. Oi, Pode posso falar, André, pode. Eu acho que, tipo assim, sempre quando nós conversamos com Deus pedindo alguma coisa, nós queremos as coisas para o mesmo dia ou para ontem, né? Sempre assim, nós somos bastante pacientes. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, não nos dá na hora, mas quer ver nossa atitude, quer ver nosso desenvolvimento, quer ver nosso trabalho. Então, é com o tempo que nós vamos adquirir aquilo que nós pedimos de acordo também com o nosso grau de merecimento também, né? Então, eu li naquele texto ali, mais ou menos, essa é a minha ideia, realmente, baseado no texto. Obrigada, André. Exatamente. Sabe qual é o nosso problema ainda da humanidade? A falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus. Porque quando nós queremos algo, nós queremos para ontem. E no tempo de Deus é diferente. Se aquilo não foi concebido para nós, é porque não é o momento. Ainda não é o momento, né? Ou talvez não seja o mais, não seja importante para nós agora. Nem sempre aquilo que nós queremos é o mais importante para nós. E será bom para nós, que muitas vezes não é. Normalmente, quando não vem, é porque não é. Só que a gente não entende. E a nossa família? E aqueles que convivem conosco? Porque muitas vezes a gente entra numa situação de sofrimento, desespero, e as pessoas que estão ao nosso redor? Será que é justo? Né? Então a gente precisa entender que tudo está na mão de Deus, né? E a gente sim, nós temos os nossos, nós temos os nossos anjos da guarda. Nós temos aqueles que torcem por nós, que nos acompanham, que está conosco desde o nosso nascimento, antes do nosso nascimento. Eles estão ali do nosso lado, a um passo de nós, a uma prece do nosso lado. Então a gente precisa pedir força
para suportar pelas provas que a gente passa. Pedir, Deus, me auxilie, me ajude, que eu tenha resignação pelo que eu estou passando. Não é errado pedir, mas é saber como pedir. Se não for para ser, ok, mas me dê força, me mostre o caminho, né? Eu acho que a lição ela é muito clara e é muito difícil da gente entender. Nossa, mas eu não consegui, eu pedi, eu rezei tanto, eu fiz tanto e nada. É porque não era para ser. Se fosse, não ia ser bom. E se E às fosse, a vezes, gente nem precisaria a gente pedir. Essa que é a verdade, viria. ô Kátia, e às vezes alguma coisa que você quer tanto não acontece, e com o passar dos anos você vai ver, ou do tempo, você vai ver que não era para ter acontecido mesmo. É, Não era, A exatamente. gente, né? É assim, porque se tivesse acontecido, tudo seria diferente. É, É umas coisas que, sei lá, só a vida mesmo, né? Só por exatamente. Deus, né? Exatamente. A gente fica assim, nossa, mas aí passa um tempo, graças a Deus, gente, graças a Deus não aconteceu, porque olha como eu Exatamente, seria hoje, como que eu estaria hoje, como que a minha família estaria hoje, né? Isso exatamente acontece com todos isso. nós. Não que seja errado pedir, gente, não é isso, né? Sim, nós pedimos, mas se tiver que ser concebido, vai ser concebido. Se não for, é porque não é o momento e não era para ser, é porque foi o melhor. A resposta, ela vem de acordo com o que é melhor para nós. É isso que a gente precisa Exatamente. entender. É isso mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? E o interessante, né, que quando acontecem essas situações, aí a gente lembra, né? Quando É, acontece, lá no, fu- lá, na- lá mais para frente a gente lembra, né? Nossa, não aconteceu. Aí acontece alguma situação e faz a gente lembrar, né, do que é, pediu, né? E aí a é, gente vai se acalmando, né? Aí você fala, não, exato. tenho que ter. Lá não aconteceu, aí eu tô vendo hoje, dependendo da situação, aí você fala assim, calma, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter paciência. E É isso aceitar, mesmo. né? E aceitar. E a questão também é que muitas vezes vem um sentimento de revolta porque a gente não conseguiu algo, ou porque Deus É, não concedeu algo para nós. Quer ver algo muito clássico? Desencarne de entes queridos. é, A pessoa está doente, ela está numa situação, ela precisa ir. A gente não entende. Se revolta contra Deus, contra o mundo, né? Porque você pede, não é concebido porque é o momento da pessoa voltar e a gente entra em revolta e deixa de acreditar em Deus, e, enfim, entra naquela situação que nós conhecemos muito bem. Isso acontece muito. Então, assim, é um processo muito delicado. Essa confiança, esse amor, essa intimidade com Deus é algo muito, é construtivo, é muito íntimo. É muito íntimo. Mas a gente tem que partir. A gente tem que saber ele tá aqui por nós e nós estamos aqui por ele. por ele. Se estamos aqui é porque ele confia na gente. Eu acho que a gente tem que partir daqui. Estamos aqui quinta-feira, poderemos estar fazendo outras coisas, indo viajar, enfim, mas É, estamos aqui. Por quê? Porque ele confia na gente. Então a gente tem que é. confiar nele. Acho que é isso que é o mais importante, né? É isso. Pode ir. Posso? Pode. Alguém quer comentar, fala mais alguma coisa? Não? Então vamos iniciar. Vocês estão vendo? Ainda não está mostrando. Ainda não, Agora agora foi. sim. Agora Foi? Ah, foi. então tá bom. Foi. Tá ótimo, então. Então vamos lá. Bom, boa noite, né, mais uma vez a todos. Hoje nós vamos falar. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Eu inverti o acesso. Perdão. Bom, hoje nós vamos falar, né? Vamos ver a parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o que nós vamos ver neste
capítulo. Neste capítulo, nós vamos falar sobre a faculdade que os espíritos têm de penetrar os nossos pensamentos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, anjos da guarda e espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Então, vamos ver o que a gente pode, pelo dicionário, eles nos falam o que é a palavra anjo, o que significa, né? A palavra anjo, né? Desculpa, ela vem do latim angelus, que por sua vez deriva do grego ágelos. Ele significa, em ambas as línguas, mensageiro ou enviado. O que seria um mensageiro ou um enviado de Deus? A ideia do anjo, ela se faz presente em diferentes religiões, como a judaico-cristã, a espírita, a muçulmana, a hindu e a budista, entre outras. A maioria delas tem em si essa ideia do anjo, né? O anjo, ele é uma criatura espiritual que habita no céu e tem a função de mensageiro entre Deus e os seres humanos. Mas o que a palavra anjo significa para nós dentro da doutrina espírita, né? O Kardec ele nos diz que os anjos não são seres à parte de uma natureza especial, são os espíritos da primeira ordem, isto é, os que chegaram ao estado de puros espíritos depois de haverem sofrido todas as provas. Nosso mundo não é de todo a eternidade, e muito tempo antes que ele existisse, espíritos já haviam atingido este grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. O que isso quer dizer? Que os espíritos existem muito antes da criação da Terra. Eles são muito mais antigos. Mas a ideia que se tem é que eles são de toda a eternidade e somente Deus é eterno, né? E nesse caso, eles têm a imagem disso, que ele é um ser que vem de toda a eternidade, tá? Mas não que eles atingiram um grau supremo e que eles passaram por todas as provas e provações até se tornarem espíritos puros. Então, isso é o que nos diz Allan Kardec. Para a gente entender um pouco, vamos tentar entender um pouco qual é a classificação dos espíritos, tá? Os espíritos, eles podem ser classificados em 3 ordens. A primeira ordem seriam dos espíritos puros, que eles já caminharam e já alcançaram todo o seu estado de pureza. Tá? Eles já caminharam, já tiveram todas as suas provas, todas as suas expiações, e agora são os espíritos puros. Os de segunda ordem são os bons espíritos ou espíritos bons. Eles já alcançaram uma certa elevação, mas eles ainda possuem provas a serem, ainda passarão por provas, né? Ainda terão a sua reencarnação. E os espíritos imperfeitos, que somos nós, que ainda vivemos no mundo de expiações e provas e ainda estamos resgatando as nossas dívidas, tá? Bom, e aí o que seriam isso? Os da primeira ordem, que são os espíritos puros, eles já chegaram à perfeição. Hoje, né, é o que eles são, que a gente pode identificá-los com amor, né? Eles já atingiram a sua felicidade, eles vivem o amor no seu estado mais puro, mais perfeito. Tá? Os espíritos de segunda ordem, ou
bons espíritos ou espíritos bons são aqueles nos quais o desejo do bem é predominante, mas eles ainda possuem provas a serem, ainda possuem provas que eles necessitam ainda encarnar para atingir esse estado de perfeição. E os espíritos imperfeitos, que são os espíritos em que predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso. O que seriam, né? Seriam o quê? Os vícios, a vingança, a inveja, o egoísmo, o orgulho, a cobiça, a intriga, a falta de fé, entre outros, né? Ou seja, somos nós muito ligados ainda à matéria. E continuando, os espíritos puros, eles nenhuma influência sofrem da matéria, eles possuem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Aqui o que nós temos? Os espíritos puros, os espíritos crísticos, né? Os da segunda ordem, eles têm o predomínio do espírito sobre a matéria, eles têm o desejo do bem, compreendem Deus e o infinito, mas ainda terão que passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, os mais adiantados junto ao seu saber as qualidades morais, né? Então, os primeiros, eles já possuem todas as qualidades morais. Os segundos possuem quase todas. E nós, os terceiros, os espíritos imperfeitos, nós temos o predomínio da matéria sobre o espírito. Ainda temos a propensão ao mal. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideais poucos elevados. Por quê? Porque nós ainda estamos no predomínio da matéria sobre o espírito, né? Nós ainda estamos apegados a toda a parte material. Vocês têm alguma dúvida nessa parte da classificação dos espíritos? Querem alguma Oi, informação a Aneuses. mais? Oi, Ana, pode falar. Eu não sei se eu perdi você falando, mas uma dúvida: os espíritos bons, eles estão encarnados com a gente agora, ou eles estão em outro plano, ou como que funciona? Eles podem estar, tá? Um Tá, exemplo que a gente tem é a mãe do André Luiz, que ela já estava nessa categoria mais alta, mas o que ela precisava? Ela reencarnou para ajudar o marido e as duas filhas que se encontravam ainda no umbral, tá? Então, ela tá, iria reencarnar com o quê? Com aquela missão dela levá-los a uma evolução. Então, pode sim estar, tá? tá bom, Encarnar. obrigada. Como a gente tem o caso de Jesus, que era um espírito puro, e ele encarnou, e não reencarnou, né? Ele veio nos trazer o seu evangelho, Uhum, tá ok? tá bom, obrigada. Alguma pergunta a mais? Eu, Oi, pode falar. Desculpe, eu ah, não vi a mãozinha. esses gênios que vêm de tempo em tempo, Einstein, Leonardo da Vinci, são sempre espíritos mais evoluídos, ou não tem, ou nem sempre? No sentido mais evoluído, não crístico, acredito eu, mas Não. nesses intermediários aí, nos bons espíritos, ou ele pode ser impuro como nós e faz parte da evolução, imperfeitos, né? Olha, eu os vejo como um pouco mais evoluídos, mas eles têm, como eu posso te dizer, a intuição dos outros, de espíritos mais evoluídos. Porque quando o espírito, né, como eu posso explicar para vocês? Por exemplo, o espírito que nos protege, que é o que a gente vai ver hoje na aula, ele vai estar mais ou menos no mesmo nível a que nos encontramos. Tá? Então, por exemplo, se forem espíritos mais selvagens,
ele vai estar em concordância, né, os seus espíritos protetores, com esses que estão nessas condições. Por quê? Porque eles não possuem ainda um nível de evolução maior. Tá? Então, o que eu vejo assim, eles têm sim, eles já estão em um grau maior, mas com tudo isso, eles trazem um ensinamento que eles tiveram quando eles eram como espíritos errantes, e que eles têm os seus espíritos protetores que estão lhe dando intuições, lhe trazendo essas informações, e também através até de sonhos. Tá? Mais alguma? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Tá, então vamos continuar. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação. Na verdade, a minha dúvida é sobre Chico Xavier, né? Se ele também, ele é um espírito que passou por aqui, que trouxe muitos ensinamentos, se existe, se o espiritismo tem alguma classificação de um espírito bom. Ele era um espírito mais evoluído, tá? Se a gente for parar nisso, para pensar nesse ponto, mas, ao mesmo tempo, ele ainda precisava passar por provações. Sim. Tá? Nessa vida. Por quê? Porque ele ainda trazia de outras vidas resgates a serem passados nessa vida. Então, ele necessitava reencarnar. Mas ele fez dessa reencarnação, ele soube aproveitar para o quê? Para eliminar muitos desses resgates que ele trouxe com esta vida. Sim. Entendeu? Sim, sim. Legal. Nada. Deixa eu continuar aqui. Bom, continuando. A faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos, né? Ou seja, como e quantos espíritos podem penetrar nos nossos pensamentos. Então, nós vamos começar agora a ver as questões que trata disso no Livro dos Espíritos, né? Que agora nós vamos começar com a 456, com a 457, que ele fala das intervenções dos espíritos no mundo corporal. Os espíritos podem ver tudo o que fazemos, pois que constantemente nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe dá atenção, não se ocupa com o que lhe é indiferente. Ou seja, eles estão aqui, eles estão conosco, eles estão vendo o que está acontecendo, mas eles dão maior atenção àquilo que realmente é importante, tá? Porque eles também têm, vamos assim dizer, os seus outros afazeres, né? Eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos e muitas vezes chegam a conhecer o que desejamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem palavras lhes podem dissimular. Ou seja, aquilo que nós tentamos esconder de nós mesmos para os espíritos, né, os nossos anjos da guarda, que é o nosso espírito protetor de um nível mais elevado, né, de uma ordem mais elevada, eles chegam a conhecer esses nossos pensamentos que nós procuramos ocultar de nós mesmos. No livro Ração e Reação, André Luiz ele nos fala que todos possuímos, além de desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo de nossa personalidade. De repente, você tem um desejo dentro de você eu quero
ser mãe, eu quero fazer uma obra assistencial, eu quero fundar uma ONG. Então, é isso. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, da maneira como nós os fazemos, eles podem criar, mas também eles podem destruir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como pensamos, né? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de cada pessoa, porque os nossos espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, né, o nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, ele nos conhece. Por mais que a gente tente esconder de nós mesmos aquilo que está gravado no nosso íntimo, e que muitas vezes procuramos esquecer e não lhe dar nenhum pingo de valor. Tá? Esse trecho se encontra no capítulo 8, Preparativos para o Retorno. Os espíritos que nos cercam e nos observam, se forem espíritos levianos, riem das pequenas brincadeiras que nos pregam e zombam das nossas impaciências. Espíritos sérios se condoem dos nossos reveses e procuram nos ajudar. O que seriam isso? Conforme o nosso pensamento, a gente pode atrair os bons como os maus espíritos. Podemos atrair espíritos levianos, espíritos zombeteiros, que o quê? Que podem nos enganar e nos levar a uma compreensão incorreta do momento e podem nos intuir, inclusive, para o mal. Tá? Enquanto que o sério, eles não, eles procuram nos ajudar através de uma intuição ou através de um sonho, tá? Dúvidas nessa parte? Não? Sim, uma Pode dúvida falar. aqui. Esses espíritos, né, os que estão ao nosso redor, então, nós não somos intuídos apenas pelo nosso mentor ou pelo nosso anjo da guarda, independente daquilo que a gente pensa e a gente atrai, existem espíritos, claro, em toda a nossa volta, e mesmo que o nosso anjo da guarda esteja ali, né, o mentor esteja ali, esses espíritos, não sei como falar isso, esses espíritos conseguem ultrapassar e nos influenciar. Não sei, essa acho que não é a palavra certa, mas... Não, influenciam mesmo, a influência dele. Por quê? Uhum, Porque o que acontece? Nós temos o livre-arbítrio. sim. Como nós temos o livre-arbítrio, nós temos caminhos a escolher. Uhum, Então, por exemplo, se você um exemplo bem que acontece no nosso dia a dia. Você está dirigindo, a pessoa te fecha. Te vez de você falar, não, aquela pessoa, sei lá, está com problema, você acaba xingando. Você está atraindo para si esses espíritos. E você vai abrir uma brechinha para que eles fiquem ao seu lado, porque você não está repelindo os seus maus pensamentos. Entendeu? Você está desligado o microfone. E mesmo com o nosso mentor, que nós todos temos, eles podem e ser atraídos por esses pensamentos, né? Independente o nosso mentor estar ali, né? Ele está ali como guia, para nos guiar e orientar. Mas os nossos pensamentos que vão influenciar quem é que a gente deixa entrar. Exatamente, porque a gente tem o livre-arbítrio. Os espíritos bons, eles sempre nos influenciam para o bem. Uhum. Os maus espíritos, os levianos, os zombeteiros ou os outros que existem, eles nos influenciam para o mal. Tá? Por quê? Porque eles querem, se a gente parar para pensar, que a gente sofra como eles sofrem. Exato, Então, eles vão nos intuir para o mal. exato. Tá? Certo. Obrigada. Mais alguma dúvida? E como é que a gente... É através do pensamento, através da oração. Também. Quem não tem o menor conhecimento disso... Muitas vezes a pessoa não pode ter o conhecimento, tá? Mas elas têm um bom pensamento. Elas têm um bom pensamento fazer isso. Porque o nosso pensamento é que cria. Tá.
Tá? Se a gente parar para pensar, o nosso pensamento ele vai atrair coisas boas ou coisas ruins. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Como que a gente pensa. E, através do nosso pensamento, da oração, do evangelho no lar, das leituras edificantes, se a gente parar para pensar, a gente vai estar repelindo esses maus espíritos, esses espíritos inferiores. Tá? Certo. Tá certo? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. Bom, continuando. E, ó, aí, essa parte que entra, olha, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, se a gente vê aqui, eles dois estão bebendo, né? As duas pessoas estão bebendo no bar, e o próprio ambiente ele faz com que espíritos inferiores estejam levando pensamentos inferiores aos dois. Tá? A própria imagem ela já nos mostra isso. Bom, na questão 459, nós temos que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, se for um mau espírito e nós não repelirmos, e nós não tivermos um pensamento firme, eles vão nos dirigir. Eles vão nos levar a agir de um modo que a gente nos prejudique, como prejudique aos que estão próximos da gente. No livro Pensamento e Vida, nós temos que, se o homem pudesse contemplar com os seus olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. O que ele quer dizer assim? Que os espíritos, eles se aproximam de nós pelo princípio da afinidade, tanto os bons como os maus. Tá? Se eles têm uma afinidade para conosco, eles vão se aproximar. Tá? E é que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Tá? Isso aqui está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação. Um pensamento emitido por uma entidade apenas conseguirá reproduzir-se em outra mente que lhe tenha afinidade, isto é, que tenha em seu conteúdo pensamentos e sentimentos da mesma característica. Ou seja, se for bons espíritos, nós iremos o quê? Atrair bons pensamentos. Se forem maus, nós atrairíamos o mal. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos um caminho, e a gente vai seguir ou da porta estreita ou da porta direita. Mas isso, ela vai o quê? O caminho que nós seguirmos, ele vai o quê? Nos trazer como retorno os bons e estes maus espíritos. Ou seja, né, pelas leis universais, semelhante atrai semelhante. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental. As duas mentes ficarão se alimentando desta ideia em identidade de sintonia. Afinidade é uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Tá? Mais para frente, vocês vão ver que existem, quando a gente se deixa levar por esse lado, pensamentos ruins, nós podemos atrair para perto de nós espíritos
inferiores que podem o quê? Podem se tornar nossos obsessores se nós temos obsediados. E nós temos uma obsessão simples, uma fascinação, uma subjugação, em que esses espíritos obsessores eles vão ter um domínio praticamente total sobre a gente. Eles vão influenciar em nossos atos e em nossos pensamentos. Tá? Alguns pensamentos são sugeridos pelos espíritos. Nossa alma é um espírito que pensa. A alma, nós não podemos esquecer que a alma é o espírito que encarna, tá? Então, nossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos nos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrário um dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, tá aí a incerteza de que vos vedes. Ou seja, deixa eu pegar aqui, o resto a gente já sabe. E que tende em vós duas ideias a se combaterem. O que seria isso, tá? Então, se a gente imaginar, nós temos assim, tá? Acontece uma situação, por exemplo, vai uma briga de trânsito, que é o mais fácil, que acontece muito. Aí a gente tem um pensamento, bom, eu não vou retrucar. Eu vou deixar como está, porque eu vou ficar nervosa, eu vou tomar atitudes erradas. Mas, do outro lado, é como se falassem assim para a gente, olha, vamos... Não, você vai lá e vai quebrar um pau, vai fazer tudo, quebra o carro, faz tudo. E é isso que a gente pode tomar cuidado, porque, ao mesmo tempo, a gente tem duas influências, uma boa e uma má. E se a gente não tomar cuidado com essa influência, nós vamos seguir por um caminho errado. Né? Ou seja, os pensamentos dos espíritos vão se misturar com o nosso, os bons como os maus, e é isso que ele está falando. Tá? Então, é isso que nós temos cuidado. Quando tivermos esse tipo de dúbio, né, de pensamentos dúbios, vamos respirar fundo, vamos pensar o que eu queria que fizessem para a gente, como eu queria que agissem para comigo. Aí, pensando dessa maneira, a gente respira fundo e vamos o quê? Não agir de uma maneira imprudente, que venhamos a nos arrepender de uma atitude incorreta. Deu para entender? Deu? Tá bom. Alguma Sim. pergunta? Não? Então vamos continuar. Bom, continuando. Na questão 461, a gente tem, né, que quando um pensamento nos é sugerido, temos a impressão de que alguém nos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que nos acodam em primeiro lugar. Afinal, não nos é de grande interesse estabelecer esta distinção. Tá? Continuando. Muitas vezes é útil que não saibamos fazê-la. Né? Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Ou seja, não distinguir o que é o nosso pensamento do que é o que nos foi sugerido. Tá? Por quê? Se decide pelo bem, é voluntariamente que o praticas. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Neuza, você está no mudo. A gente não te escuta. Ficou mudo de novo, foi voltando. É. Desculpa, gente. Eu vou voltar o slide, tá? Para não perder. Voltou? Voltou. Voltou.
Eu vou voltar o slide para não perder, eu não sei em que ponto que parou, então eu vou voltar o slide, tá? Já era Não no foi muito, finalzinho. não É, foi muito não, hein, Neuza, Tá viu? bom, tá Não. bom então. Deixa eu continuar. Então tá, o que aquele quer dizer, né? Que os nossos, por exemplo, é muito difícil nós sabermos se o pensamento que nós tivemos, se é um pensamento próprio, nos foi sugerido. E este pensamento, ele não ele é mais útil para nós que não o saibamos, tá? Porque nós devemos ter o discernimento de saber se esse pensamento é um bom pensamento ou é um pensamento ruim, tá? Por quê? E para que isso não nos tire a liberdade de agir, porque se a gente chegar e pensar assim, o pensamento que eu tive, fui eu que tive ou foi me falado? Aí você vai falar assim, você vai o quê? Você vai deixar de perder a oportunidade do aprendizado, porque tudo que você for fazer, você vai esperar que esse pensamento venha, né? Que venha essa sugestão no seu ouvido para que você tome uma atitude, tá? Então, por isso que fala, se você decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. O que isso quer dizer? Algumas vezes, os homens inteligentes de gênio tiram suas ideias de dentro de si mesmos. Elas lhe vêm do seu próprio espírito, porém, de outras, muitas, lhe são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-las e dignos de divulgá-las. Quantos tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, né? Então, é como tipo assim, né? Se a gente não tivesse, se nós não pensarmos por nós mesmos e nós sempre acharmos que algum espírito vai fazer essa sugestão, vai fazer uma sugestão para nós vamos o quê? A partir desse momento, apelar para essa inspiração que vem desse espírito, e nós não vamos ter mais pensamentos próprios. Por quê? Porque nós vamos achar que tudo nos vai ser sugerido, e nós o quê? Nos acomodaremos. Tá? Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação, ou seja, você vai estar pedindo para que o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda, ele te traga uma inspiração, né? Então você vai estar sempre pedindo e não trabalhando por si próprio. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Ou seja, Deus, ele quer que nós pensemos por nós próprios, tá? Em um primeiro momento. A intuição, esse pensamento sugerido, ele vai nos vir, mas principalmente que ele venha de nós. Tá? Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Geralmente se diz ser sempre bom o primeiro impulso. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado.
é sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Ou seja, nós podemos ter um pensamento, mas esse nosso pensamento não ser um bom pensamento, ser um pensamento ruim. Por quê? Porque nós podemos estar também, naquele momento, com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, em um estado de inferioridade. Então, esse primeiro impulso que a gente pode ter pode ser um mau impulso e não um bom impulso. Porque naquele momento nós não estamos em um bom estado, nós não estamos com bons pensamentos, mas sim a gente está mais propenso a estar ao lado de espíritos inferiores. Os bons espíritos, fora para o bem aconselho, enquanto os espíritos imperfeitos procuram nos induzir ao erro. Cabe a nós discernir. Dependendo de nossas atitudes, nos tornamos propensos à influenciação para o mal ou para o bem, que foi o que nós já vimos, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Respira, pensa, fique um pouco dentro, volte para dentro de si, para que a gente não tome atitudes incorretas. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Daí a passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em colocarmos no bom caminho, ou seja, é necessário passar por essas provas do mal para que nós enxerguemos o bem, né? Porque se não passássemos por isso, não haveria reencarnação, porque em cada encarnação a gente o quê? Procura, né, de modo geral, né, a gente procura, né, quando a gente reencarna, a gente quer o quê? Melhorarmos, irmos para o caminho do bem e não seguirmos para o caminho do mal. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente acaba seguindo por esse caminho, não escutando a intuição, os avisos bons que nos são passados. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrás, desejando o mal, mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Um minutinho, por favor. Ai, desculpa, nossa. Só um minutinho, por favor, que o meu mouse deu problema. Vocês estão vendo a tela inteira? Sim, eu tô. Agora não. Tá, desculpa, é que o mouse deu problema, ele parou de funcionar. Fábio, pode falar, depois eu continuo. Depois eu vou até fazer uma pergunta em cima da pergunta da Vivi, mas Pode falar. a minha dúvida primeira é esses espíritos imperfeitos que nos sugerem coisas erradas. Eles são impedidos em algum momento pelos espíritos de luz, pelos nossos mentores? Primeira pergunta. E a segunda é, para mim, tá? É muito difícil de entender, não sei se você entendeu, acreditar, o porquê Deus permite, então, que seja feito. Porque, assim, nós temos livre-arbítrio. Na minha cabeça, até hoje, né? Livre-arbítrio aqui, encarnado. Nós também temos o livre-arbítrio, então, espiritualmente falando, a partir que a gente desencarna. Não existe nenhuma intervenção divina para que isso pare? Olha, com relação aos maus espíritos, tá? A gente vai ver um pouco mais adiante, mas eu vou já adiantar um pouco para você.
nós temos o nosso livre-arbítrio. Os espíritos, quando nós não agimos em conformidade com aquilo que ele está nos influenciando para o bem, eles podem se afastar de nós. A partir do momento que eles se afastam, nós o quê? Nós vamos estar propenso a esses maus espíritos, porque nós temos o livre-arbítrio. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Nós estamos aqui para o quê? Para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima. Por isso, nós temos esse livre-arbítrio, tá? Porque a partir do momento que nós alcançamos um certo nível evolutivo, nós passamos a ter esse livre-arbítrio. E, nesse caso, eles não podem interferir nesse ponto. Eles podem, sim, nos sugerir. E eles, em se afastando de nós, eles podem voltar a partir do momento que nós o solicitarmos. Não sei se deu para você entender? Deu? Tá. A tua outra pergunta, dá para você fazer de novo, assim, o que você ainda está em dúvida? E que nem a Vivi fez uma pergunta aqui. Duas coisas. Primeiro, né? Suicidas devem ser exemplos dessas influências, certo? E as mazelas da mente, como depressão, síndrome de pânico, são provas, penso eu, certo? Quer dizer, as mazelas da mente, como depressão, síndrome do pânico. Não tem coisas dentro da pergunta da Vivi, por isso que eu falei que ia perguntar depois, mas vamos supor que a resposta seja assim. Não tem coisas que são químicas e físicas que tem que passar? Por exemplo, tem estudos hoje, cientificamente falando, que a depressão ela é comprovada que falta algo químico no nosso cérebro. E aí, até onde eu sei, onde a parte é química ou física, numa deficiência, e aonde entra essas mazelas da mente com a sugestão dos espíritos involuídos ou impuros, né? Quer dizer assim, tudo é sempre espírito ou não? Tem coisas que são químicas e físicas? Não, tem coisas que são físicas também. Por exemplo, quando você vai encarnar, né, reencarnar, você pode pedir algumas provas. Por exemplo, tá, você pode chegar e falar assim, olha, para que eu adiante o meu processo evolutivo, eu posso vir com com um problema físico, tá ok? Eu posso vir até com um problema, um retardo mental, tá ok? Existem casos que vocês vão ler num livro que aonde o espírito ele reencarnou, ou seja, ele não escolheu a prova dele, ele reencarnou sem poder falar, sem poder pensar, sem poder nada, por quê? Porque se ele tivesse um pensamento, se ele pudesse andar, ele ia continuar agindo no mal, tá? Quanto ao suicídio, ele é o pior crime que podemos cometer perante o espiritismo, tá? Mas existem situações em que eles podem ser, como eu posso te dizer, o suicídio ele pode ser não relevado, ele pode, tipo assim, isso aí vai ter, consta no livro dos médiuns, no caso, em que o pai, ele se suicidou para que o filho não fosse na guerra, porque se o filho fosse para a guerra, ele iria perder o filho, e que se ele se suicidasse, o filho não iria para a guerra, porque ele seria o homem da casa, né? Ele assumiria o papel de homem da casa. Então, vamos dizer assim, isso foi repensado nessas situações. Um atenuante. Atenuante, tá. Existem situações em que aquele espírito ele estava sob a influência de espíritos obsessores que estavam intuindo a ele se matar.
tá? Então, tem várias situações que, quanto ao suicídio, que a gente pode verificar, tá? Porque cada caso é um caso a ser estudado, tá ok? Por exemplo, no caso de André Luiz, foi um suicídio indireto. Ele não falou, eu vou me suicidar, mas ele se suicidou porque, indiretamente, ele o quê? Ele bebeu, ele estava com sífilis, né? Ele teve contato com mulheres de vida fácil. Então, cada suicídio como que eu posso falar? É uma situação que precisa ser analisada e estudada nesse aspecto, entendeu? Eu estava ouvindo esses dias um papo entre espíritos, né? Uma novela, uma série, um episódio, sei lá. E Luiz Sérgio falava, não sei para quem, não vou lembrar os nomes agora, falando ele precisava reencarnar, ele dizia assim, mas você precisa fazer isso, porque você se suicidou. Aí o cara respondeu para ele assim, não, como eu me suicidei? Imagina, você está louco? Ele falou, não, você se suicidou ao longo da sua vida. Você bebeu, você cometeu pequenos crimes, então assim, pensa se você não se suicidou durante a tua vida inteira. Você não fez o ato de uma vez só, mas você se suicidou durante a vida inteira. Aquilo me deu um arrepio. Eu falei, gente, eu também sou suicida, né? Sim. Mas assim, é muito complexo isso, na verdade, né? Exatamente. Por exemplo, então aí você pira de vez, né? é tudo ver assim, se você sai, bebe e dirige, não deixa de ser um suicídio indireto. Se você fuma, não deixa de ser um suicídio indireto. Por quê? Porque você pode vir a ter um câncer. Então, você tá encurtando a sua vida. O que é o suicídio? O suicídio, você encurta a tua vida e você não passa por tudo aquilo que você propôs e tudo aquilo que você propôs na sua encarnação, para a sua reencarnação. Então, a glutonaria não deixa de ser um suicídio? Então, se você analisar a bebida, o excesso de bebida, o cigarro, as pessoas mas drogadas... eu nunca tinha pensado o suicídio dessa forma. Eu nunca tinha pensado. São formas de suicídio indireto. Né? Então, mas são eu nunca tinha suicídios pensado indiretos. nisso. Exatamente. Por isso que, dessa maneira, dependendo de uma maneira como a gente age, o nosso espírito, o nosso anjo da guarda, ele pode se afastar. Tá? Mas a gente vai ver isso ainda daqui a pouco. Tá bom? Alguém quer mais alguma pergunta? Tem mais algum? Mas olha, não vão deixar de dormir pensando, né, que a gente tem, de várias formas, estamos contribuindo por um suicídio indireto. Não, mas agora é uma coisa que nós temos que repensar muito. Então, já foi, agora precisa arrumar, né? Exatamente. Bom, vamos lá continuar. Minha pilha está falhando. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aonde que eu parei. Acho que aqui eu não falei, eu parei aqui, então. Vocês estão me vendo a tela total? Sim. Sim, mas eu acho de que alguma forma você ativou legenda no seu... Então, eu não sei, pior que eu não mexi em nada. Deixa eu ver se eu consigo tirar a legenda. Tudo que fala, a hora que você fala, sai a legenda. Então, mas eu não perguntar, não sei se mexi era em só eu nada. aqui, eu que mexi em alguma coisa.
pior que eu não sei nem onde que tem legenda. Deixa eu ver aqui, peraí. Mas não atrapalha em nada, pode É, continuar. eu Não, ia né? Porque eu comentar. não sei Não, aonde que está a legenda. Bom, se atrapalhar, eu paro e começo de novo, tá? Bom, então vamos voltar. Aqui eu já falei. Os espíritos. Deixa eu ver. Vamos continuar. Vou continuar a partir daqui, tá? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Daí a passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no caminho do bem, do bom caminho, né? Desde que sobre ti atuam influências más e que as atrais desejando o mal, mas outros também te cercarão, esforçando-se para te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. O homem pode se eximir da influência dos espíritos que procuram arrastá-los para o mal, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, as traem. Aí dá para nós vermos o quão importantes são os nossos pensamentos e qual o poder da atração que eles exercem. Os espíritos renunciam às suas tentativas de influência quando o homem o repele. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Ou seja, se nós o repelirmos através do pensamento, da oração, das atitudes, dos atos, eles podem ficar à espreita, mas eles nunca vão conseguir nos influenciar nessa parte. Eles podem neutralizar a influência dos maus espíritos praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Desconfiais especialmente do que vos exalta um orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, você ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, mais uma vez, pensamentos bons, oração, evangelho no lar, tudo isso nos ajuda para que não venhamos a cair na tentação desses maus espíritos. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar, nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeti-lo. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou daqui com elas e tivestes durante o sono. Os espíritos que procuram atrair-vos para o mal aproveitam as circunstâncias correntes, mas também costumam criá-las, impelindo-nos, malgrado, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenha sido os espíritos que a trouxeram ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe, depois, a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Se a gente parar para pensar, isso acontece muito quando a gente vai, né, quando às vezes vamos em mercado e nos dão um troco errado, né? Então,
muitas pessoas falam, eu vou ficar com esse dinheiro, mas ao mesmo tempo, não é o dinheiro nosso, não vai fazer falta para essa pessoa que deu um dinheiro a mais. Então, tudo isso, nós podemos ser influenciados por esses dois lados. É como se tivesse de um lado falando para a gente, devolva, e do outro falando, não, fique com ele. Então, é isso que a gente tem que sempre ter em mente. Não é nosso, o que é nosso é aquilo que adquirimos com o nosso trabalho e com o nosso esforço, e não aquilo que é de outra pessoa. Bom, alguma dúvida vocês têm? Alguma dúvida nessa parte? Não? Então, deixa eu continuar. Tranquilo. Tá ok, obrigada. Bom, vamos continuar. Os espíritos geralmente possuem afeição por determinadas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o apego resultante da semelhança de sensações. Ou seja, a afinidade, né? Afinidade que os bons têm para conosco e os maus também o têm, tá? No capítulo 28, Coletâneas de Preces Espirituais, Kardec nos diz que todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos às suas solicitudes, sofre quando nos vê sucumbir. Ou seja, se fazemos o bem, isso traz alegria. Se fazemos o mal, isso faz com que eles sofram por estarmos indo por esse caminho. A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência de paixões humanas. Ou seja, esse espírito embora nada tenha de carnal, pode ser um espírito que ele teve em outras encarnações uma aproximação para com a gente, uma paixão, um amor para com a gente, e ele os traz. E essa paixão, ela faz com que eles se aproximem da gente. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhe é possível e se sentem ditosos com as nossas alegrias. Afligem-se com os nossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais dele, assemelhando-nos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Ou seja, o bem que nós fazemos só traz alegrias, né? E não tristezas, e nem resignação. Os aparentes amigos que nos precederam na outra vida nos devotam maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos. Quase sempre nos protegem como espíritos, de acordo com o poder que dispõem. Ou seja, esses parentes e amigos, que vamos chamar de espíritos familiares, eles podem nos proteger, mas vai ser de acordo com a evolução de cada um. Ou seja, eles vão nos proteger, mas eles têm que estar em um grau evolutivo maior, nunca menor ou inferior, né? Menor ou inferior.
Tá. Então, agora a gente vai ver os espíritos familiares ou simpáticos. No livro Céu e Inferno, no capítulo 8, Os Anjos, Kardec ele fala que há na criação seres evoluídos em experiência e em moralidade. Progrediram por esforço próprio ao longo das reencarnações, pois foram criados simples e ignorantes. Progridem mais ou menos rápido pelo uso correto do livre-arbítrio, do esforço e do sacrifício. Deus não revela preferência, mas concede a todos oportunidades de progresso pela vivência de suas leis. Nós é que temos o livre-arbítrio, e agimos de acordo com os nossos pensamentos e o estado evolutivo em que nos encontramos. Os espíritos, nas primeiras fases da existência, podem errar mais, porque lhes faltam conhecimento, moralidade e discernimento. O seu livre-arbítrio ainda não está completo, né? Evoluem continuamente nos dois planos da vida, até chegarem ao estado de espírito puro, ou anjo, ou espíritos crísticos. Os seres que chamamos anjos são espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições, que é aqueles espíritos de primeira ordem. Kardec ele nos fala que a palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral, não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que existam fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. E, nesse caso, ela é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-la aqui na sua significação boa, ou seja, anjos bons, né? Os anjos percorrem todos os graus de escala. Uns aceitam sua missão lamentar e chegam mais depressa. Outros gastarão um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. É que nem nós. Nós temos caminho a seguir. Se nós padecemos, vamos assim, dizer no erro, a nossa evolução vai ser mais demorada. Nós teremos muito mais reencarnações. Por quê? Porque nós estamos sempre caindo nos mesmos erros. É a mesma coisa. Há espíritos que eles são mais rápidos na sua perfeição, na sua evolução, para chegarem a espíritos puros, e tem outros que demoram mais. Assim acontece conosco, e somos espíritos imperfeitos. Existem espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo, o irmão espiritual que chamamos de bom espírito ou o bom gênio. O anjo da guarda é um espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada, ou seja, o anjo da guarda, o espírito familiar, o espírito simpático, todos são espíritos protetores, só que em gradações evolutivas diferentes, uns mais evoluídos, como os anjos, que são já espíritos puros, que alcançaram todos os degraus da evolução, como eles ainda ou estão em estágios evolutivos mais baixos. Em obras póstumas, nós temos que, atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de os objetos, pela transmissão de pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, entre outros. Ou seja, pela psicofonia, pela psicografia, tá? Pela clarividência, pela intuição, enfim, né? Ou através de uma música, tá? Em uma palavra, por todos os meios que sirvam a pô-lo em comunicação com os homens.
Isso consta nas manifestações dos espíritos, no capítulo 2, item 14. Os anjos da guarda, né, a missão, que são os espíritos protetores, a missão do espírito protetor é de um pai com relação aos filhos, o de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Este espírito protetor é sempre superior a de seu protegido. Eles recebem suas missões no plano espiritual e podem escolher quem desejam proteger. E ainda, este mentor está ligado à pessoa desde o seu nascimento. E anteriormente também, né? Desde o nascimento até a morte e, frequentemente, o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito, porque a nossa encarnação é um período muito curto para um espírito, porque o espírito é milenar. Então, esse espírito, ele pode nos acompanhar através de diversas vidas que nós já passamos, né? Que nós já tivemos. Estão com alguma dúvida? Não? Então tá bom. É que é um ponto mais longo. A minha dúvida você já tirou nesse último slide, era o que eu ia perguntar, se eles nos acompanham. Oi? A minha dúvida era exatamente essa que você pôs no último slide, né? Se eles nos acompanham de outras vidas, né? Acompanham, com certeza, cada reencarnação. Acompanham. Cada reencarnação. Você pode... Isso, e você pode reconhecê-lo. Tá? Então, eu já vou falar sobre isso. Tá. O espírito protetor é obrigado a velar por seu assistido porque aceitou essa tarefa, mas não pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos, mas o faz menos exclusivamente. Tá? Ou seja, eles nos protegem. Eles podem, vamos supor, no momento em que não é que nem naquele começo que eu falei, né? Ele não pode estar a todos os momentos conosco, mas ele pode ter outras funções, mas ele vai estar como nosso espírito protetor. Ele vai estar conosco, tá? No caso dos anjos da guarda, e não dos espíritos familiares ou simpáticos, que nós podemos ter vários. Ocorre frequentemente que certos espíritos protetores, né, deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituindo, não ficando presos a criaturas confiadas à sua guarda. Ou seja, ele precisa cumprir outras missões e pode ser colocado outro espírito protetor a velar por nós. Tá? Isso pode acontecer também. Poderá se afastar do seu protegido também quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, o homem que entapa os ouvidos. Ou seja, o homem esquece os conselhos que lhe é passado pelo seu espírito protetor, ou através de uma intuição, ou através do sonho. E o espírito protetor só volta desde que o seu protegido os chame, senão ele vai ficar ali. Porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, tá? Não pode, nós temos que ter essa consciência. Mesmo se afastando de seu protegido, os bons espíritos não fazem jamais o mal, deixam que o façam aqueles que tomam o seu lugar. Então,
acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham, quando é vossa falta. Ou seja, nós fizemos com que o nosso espírito se afastasse de nós. E depois reclamamos da falta de sorte que a gente tem. É bem por aí, né? Existe a união de maus espíritos para neutralizar a ação dos bens. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a sua força ao seu protetor. Se vocês perceberem aqui, nós temos um anjo da guarda, mas podemos ter vários espíritos maus, espíritos inferiores, para neutralizar a ação dos bons. E depende de nós se nós queremos que seja neutralizado ou não. Nós podemos repelir esses espíritos, mas isso depende de nós, do nosso livre-arbítrio. O bom espírito talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada, e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la, enquanto aguarda a volta do seu protegido, que é aquilo que eu falei, né? Mas eu tinha falado. Ele pode se afastar, ele pode estar ajudando, mas ele está ali no aguardo que o chamemos de volta. E como que a gente faz isso? Pelo pensamento, por uma oração. Tá? Quando o espírito protetor deixa que o seu protegido se extravie na vida, não é por não poder lutar contra espíritos malévolos, mas porque não quer assim. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Também tem esse lado. Ele pode querer que ele bata, vamos assim dizer, que ele bata a cabeça, aprenda a lição e peça para que ele o auxilie de volta. Assim, ele o assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência, de não os repelir. O espírito protetor nem sempre está com seu protegido. Há circunstância em que a presença do espírito protetor junto ao protegido não é mais necessária. E quando que isto ocorre? Chegará o momento em que o espírito não terá mais a necessidade do anjo da guarda. Isto acontecerá quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, mas como há momento em que o aluno não precisa do mestre, ou seja, quando ele chegar a espírito puro ou a espírito crístico. Mas isso não acontece na Terra. Tá? Porque se a gente parar para pensar, até os bons espíritos, eles têm também o seu anjo protetor, o seu anjo guardião, porque eles ainda não chegaram a espíritos puros. Bom. Alguma dúvida? Não? Então, deixa eu continuar. Se tiver, vocês falam, tá? A ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta. E quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo, porque se contássemos com seu apoio, não agiríamos por nós mesmos e não progrediríamos. Ou seja, eles agem de uma maneira oculta, através de uma intuição, através do sonho, né? Porque se fossem de uma maneira ostensiva, nós não usaríamos nós não usaríamos o nosso livre-arbítrio, nós estaríamos esperando que viesse até nós, né, o que ele tem a nos falar. E nós não iríamos progredir, nós iríamos estacionar, não progrediríamos mais. Para que possamos nos adiantar, necessitamos de experiência. Em geral, é preciso que se adquira a nossa custa. É necessário que exercitemos as nossas forças, sem o que seria como uma criança a quem não deixo andar sozinha. Ou seja, precisamos andar com as nossas próprias pernas.
e não ficarmos sempre esperando que alguém venha e nos ensine a andar. A ação dos espíritos que nos querem bem é sempre de maneira a nos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivéssemos responsabilidade, não nos adiantaríamos na senda que nos deve conduzir a Deus. Ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio, e a partir do momento que nós o conquistamos, ele é usado no nosso dia a dia. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Né? Cuidado, você está indo pelo mal. Nós o escutamos se nós o quisermos. Né? É um mérito adquirido pelo espírito protetor que consegue Desculpa. É um mérito adquirido pelo espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, e este levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento ou para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. E para ele um triunfo, como um preceptor triunfa com os sucessos do seu discípulo. Ou seja, ele se sente feliz quando nós conseguimos progredir, não sendo responsável pelos maus resultados de seus esforços, pois fez tudo que dele dependia. Se nós estamos sendo velados, se nós agirmos errado, a culpa é nossa, por não seguirmos o caminho do bem. Não temos, isso é importante, né? Não temos como saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião. Podemos dar o nome que quisermos, ou de um espírito superior pelo qual temos simpatias ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Quando estivermos na vida espiritual, iremos reconhecer o nosso espírito protetor, porque frequentemente nós o conhecíamos antes de encarnarmos. Por exemplo, você pode dar o nome do seu espírito protetor, de André Luiz, de Emmanuel, de Chico Xavier. O nome não importa. Qual o nome que damos a ele? Tá? O que importa é o que nós tiramos de proveito de toda a proteção que ele nos dá. Tá? E quando nós estivermos na erratividade, nós iremos o reconhecer, porque frequentemente nós o conhecíamos antes de encarnarmos. Tá? Mas existe aquela situação em que houve o quê? A troca desse espírito, porque ele foi para uma outra missão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os espíritos familiares e simpáticos. Também são espíritos protetores, mas de um grau de evolução inferior aos anjos. Os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos mais elevados, tá? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seu filho, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado, que é aquilo que eu disse. Até chegarmos a espíritos puros ou crísticos, nós vamos ter o quê? Anjos guardiões, anjos da guarda, esses espíritos protetores elevados. Tá? O espírito familiar é antes o amigo da casa. O espírito familiar, ele pode ser o quê? Um parente, um amigo da família. Pode ser isso, tá? Não necessariamente o amigo. Os espíritos que se acham em boas condições, ao desencarnarem, podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem. Ou seja, eles podem proteger
as pessoas que eles estão encarnadas, desde que eles tenham condições para isso e que seja permitido, tá? Mas esta proteção é mais ou menos restrita. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Eles podem ir até um certo limite. Podemos ter vários... Agora nós estamos falando dos espíritos simpáticos, né? Podemos ter vários espíritos simpáticos mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por nós, como tem os que nos assistem para os maus. Esses espíritos podem ser espíritos que nem os não conhecemos, nem nesta vida, nem em outra, mas que, por afinidade, eles se ligam a nós. Algumas vezes, os espíritos simpáticos podem ter uma missão temporária, porém, frequentemente são atraídos pela semelhança de pensamento e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. Podendo ser bons ou maus, o homem sempre encontra espíritos que simpatizam com eles, quaisquer que sejam seu caráter. Com base nas explicações dadas pelos espíritos aos questionamentos de Allan Kardec e sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos dividi-los em espírito protetor, espíritos familiares, espírito simpático, espíritos e maus gênios. Vocês estão com alguma dúvida? Não? Não falta muito, não, tá? É que esse capítulo ele é um pouco longo, mas não falta muito. Bom, continuando. Em resumo, né, o que a gente pode pôr? O espírito protetor é o nosso anjo guardião, ou o bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior, relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite do seu poder, frequentemente bastante limitados. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão de espíritos protetores. Ou seja, eles vão estar com a gente, mas os espíritos protetores, eles vão ali dizer até que ponto eles podem ir. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias, ou seja, eles podem ficar por um período de tempo somente. Podem ser bons ou maus conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. Podemos atrair bons ou maus. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão, ou seja, nos fazer sofrer. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que se encontra. O homem está sempre livre para escutar sua voz ou repeli-la. Ou seja, o nosso estado emocional, o nosso estado interior, ele faz com que a gente atraia para nós esse mau gênio. Allan Kardec ele nos diz que, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamos-los entre amigos ou parentes, até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e não raro, intervindo nos atos de nossa vida. Deus, em nosso
anjo guardião nos deu um guia principal e superior, e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários, ou seja, nunca estamos desprotegidos. Certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Ligam-se a certos indivíduos para os levar à perdição ou para guiá-los no bom caminho. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar, ou seja, mais de um espírito tentando nos subjugar. Deus o permite para nos experimentar. Os espíritos vão, de preferência, onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer seja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Ou seja, existem espíritos protetores, né, mentores, anjos da guarda, não só individualmente, mas para com a família, para com a cidade, para com o país, tá? Ou para com uma sociedade. Há, então, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que o repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhe insuflar as más paixões. Certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação. Desculpa, isso aqui está repetido. Nosso bom e nosso mau gênio pode encarnar algumas vezes para nos acompanhar na vida de um modo mais direto, porém, frequentemente, eles encarregam dessa missão espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Bom, existem também espíritos que se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, ou seja, espíritos que se ligam a várias pessoas dentro de um único espírito, né? Que se liga a várias pessoas. As aglomerações de indivíduos, como a sociedade, a cidade, as nações, têm os seus espíritos protetores, porque essas reuniões são de individualidades coletivas, que marcham como um objetivo comum e têm necessidades de uma direção superior. Os espíritos protetores das massas podem ser da mais elevada ordem, que a daqueles que se ligam aos indivíduos, porém tudo depende do grau de adiantamento das massas, como ocorre com os indivíduos. Há espíritos protetores especiais que podem ajudar no progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam e que assistem àquele que os invoca, quando eles os julgar dignos. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem é o espírito, né? O anjo guardião, o espírito protetor do Brasil? Alguém sabe? Não tenho a menor ideia. Porque nós também temos um espírito. Esse espírito, ele era da falange de Cristo quando houve, como se fala, quando houve a criação do nosso planeta. Ele estava entre nós, tá? Então, para terminar, eu vou falar para vocês quem é. Assim a gente termina a aula, que já passei do tempo. Mas é um assunto importante. Bom, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
Humberto de Campos, o nosso irmão X, no capítulo 3, Os Degredados, ele nos diz que o Brasil, portanto, tem um anjo da guarda, um espírito superior que o guia e protege. Desde o século XIX, com a chegada do espiritismo no mundo e no Brasil, temos notícia, através de diversos médios, sobre o protetor da nação brasileira. A sua missão é de nos guiar para que cumpramos nossa parte no plano divino, que é administrado no mundo pelo Cristo, né? Que é o co-criador, o governador, o nosso governador, né? O Brasil, portanto, tem um anjo da guarda, um espírito superior que o protege, repetindo, né? Ismael é o anjo guardião do Brasil e o seu protetor. O Brasil tem como missão de cristianizar. É a terra da promissão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Não foi por casualidade que recebeu desde o berço o leite da religião cristã. Não foi sem significação que a viram os primeiros navegadores debaixo do Cruzeiro do Sul. E para terminar, né, queria só dizer para vocês, no mundo maior, André Luiz nos diz que o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Ou seja, o nosso cérebro pode criar tanto bem como mal. Então, nós devemos muito cuidar dos nossos pensamentos e repelir os maus espíritos. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido e se tiver alguma dúvida, por favor, é só falar, que eu esclareço para vocês. Se não tiverem agora, pode ser depois. Alguma dúvida? Não? Tá Não, bom. Deus, Tá obrigada. bom, então... É um assunto. Eu fiquei confusa em alguns momentos com familiares simpáticos, mas depois, quando você passou aquele Resumo? resuminho, deu uma esclarecida. Os familiares é aqueles amigos, famílias, pais, né, tios por afinidade. Os simpáticos são aqueles que nós não conhecemos, mas que vêm de uma outra, né, de uma outra encarnação. E que eles querem o quê? Que, por afinidade, simpatizaram com a gente e veio nos ajudar. Mas também existem os maus espíritos também, né? Dentro dos simpáticos. E até dentro dos familiares. Tá? Eu acho que quanto mais provas a gente passa, mais nos chamado a exercer a nossa fé, né? De estar, de rezar, de orar, de pedir proteção, né? Porque nós seremos colocados em provas em muitos momentos, né? Foi o que eu falei ali atrás das mazelas da mente, né? E torno a repetir, eu já passei por isso e foi dentro do Gembe que eu me reencaminhei e me encontrei ali, sobre orientação, rezando, pedindo proteção e conhecer a doutrina. Foi através dessa dor que eu conheci a doutrina. E também nunca esquecer que quanto mais sabemos e quanto mais estudamos, mais nos será cobrado. Tá? É isso. Kátia, quer terminar? Pode terminar. Vamos lá. Para quem não estava no início da aula, nós falamos do nosso encontro, que estava marcado para sábado agora, nós vamos fazer no próximo, porque esse final de semana é feriado e muitas pessoas não estarão aqui. Então, a gente vai conversando pelo nosso grupinho, tá bom? Nós reprogramamos para o próximo sábado, no dia 25, mas aí a gente vai se falando, tá? Assim, quem puder aí tem mais uma chance para se programar. E quem não quis conseguir agora, gente, a oportunidade não vai faltar, tá bom? Com certeza. Mas quem puder ir vai gostar muito. Muito gostoso. E passa rapidinho. Você não sente a hora passar, porque é tanta coisa que vai ser mostrado,
tanto trabalho que passa muito rápido. Interessante. É. Então vamos lá. Então vamos encerrar nossa aula de hoje, tá bom? Alguém quer fazer a prece final? Não, né? Então tá. Então a gente vai fazer a nossa prece final. Alguém tiver alguma dúvida, a gente está no grupo, tá bom? Conversando. Então vamos lá. Vamos fechar os olhos, nos concentrar na figura de nosso Senhor Mestre Jesus. Meu Pai Celestial, agradecemos por essa noite de paz e harmonia, dos ensinamentos que a nossa irmã Enilze nos ensinou, através dos ensinamentos de Jesus, e que muita fé possamos vibrar pelo nosso Brasil. Vibremos para os nossos irmãos que estão em hospitais, em asilos. Vibremos por aqueles que passam necessidade, com fome, restrição à água, restrição ao básico, Senhor. Vibremos em especial a todos os nossos irmãos que estão passando nesse momento de guerra. Que os seus corações enchem de luz, de amor, de carinho, e que todos sejam amparados pela espiritualidade maior. Vibremos pelos nossos governantes. Meu Pai Celestial, agradecemos por essa noite, a sua presença, e que o Senhor possa visitar cada um dos nossos lares, os nossos cômodos, a nossa família, em especial a nós, meu Senhor Jesus. Pedimos que a espiritualidade e os nossos anjos da guarda envolva cada um no seu manto de amor, com resignação, com os ensinamentos e com a prática do amor de Jesus. Que possamos todos ter um ótimo final de semana, com resignação e com responsabilidade. A todos nós, muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Se cuidem, se hidratem, que está muito calor. Verdade. Hidratem seus Sim. familiares, hidratem seus animais. Hidrate-se a si próprio. Muita água. Exatamente. Muita Hidratem. A água. pressão acho que já está lá no... Nossa E Senhora. É muito calor. até a Obrigada. próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima Está semana. terminando É, mesmo. tchau. É Tchau. verdade. Oi. Boa noite. Tchau, gente. Boa Obrigada noite. pela presença Boa de noite para todos. Tchau. vocês. Até a semana que vem. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.